Olá pessoal, meu nome é Domingos Paciolo, eu sou pesquisador da Embrapa Gado de Leite e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a área de pastagens. Inicialmente eu falarei um pouco sobre a parte de formação de pastagens, que é um ponto extremamente importante, e posteriormente eu vou falar um pouco sobre a parte de manejo de pastagens. Então, quanto à formação, o primeiro ponto que o produtor tem que pensar é sobre a escolha da espécie a ser implantada na área. O primeiro ponto nesse quesito é pensar numa espécie que se adapta perfeitamente às condições de solo e clima da propriedade ou do local que será implantado o pasto, pensar em topografia, exigências nutricionais dessa espécie e propósito ao qual aquele pasto irá cumprir. Por exemplo, se é para vaca de leite, se é para animais de recria, se é para pecuária de corte, tudo isso influencia, então, na escolha da espécie a ser implantada. Ter cuidado para não copiar o que o vizinho faz ou que ouviu falar de vendedores de semente, porque nem sempre isso é o ideal para a sua propriedade. Ter cuidado, então, com esses quesitos, procurar uma orientação para que a escolha seja bem feita. Segundo ponto, adquirir sementes de firmas idôneas. É muito comum empresas que vendem sementes com baixo valor cultural e quando isso acontece, esse é o primeiro passo para o insucesso no estabelecimento do pasto. Então procurar sempre sementes com alto valor cultural, no mínimo 60%, melhor que seja acima de 60% de valor cultural. Terceiro passo é efetuar um bom preparo do solo, pensar numa boa aração, uma boa gradagem, nivelamento do solo. Antes disso, pensar numa calagem e aí a gente tem que falar na análise de solo. Então o produtor tem que fazer uma boa amostragem do solo, mandar para um bom laboratório e mandar para um agrônomo ou para um técnico fazer a interpretação dos resultados da análise do solo para poder então fazer recomendação de calagem e fertilização no plantio. O plantio então deve ser muito bem feito. Assim que essa semente germinar, então, num período aproximado de 40 a 60 dias, ocorre o primeiro pastejo, geralmente um pastejo leve, um pastejo feito por animais de menor peso, para que não haja arranquio das plantas. E esse primeiro pastejo não deve ser feito após o florescimento. Essa é uma técnica ou uma premissa que é do passado. Hoje em dia a gente sabe que o pastejo, nesse período de 40 a 60 dias, é importante para estimular, inclusive, o próprio perfilhamento e enraizamento dessas plantas. Então, nesse ponto, inicia-se a utilização do pasto propriamente dito, e aí a gente tem que pensar nas operações de manejo da pastagem. Primeiro ponto, conhecendo, então, o que esse pasto exige em termos de manejo, a gente tem que pensar que a manutenção da produtividade do pasto ao longo do tempo deve ser feito baseado em algumas premissas. Primeira premissa, manutenção de fertilidade do solo. A forma mais simples e mais efetiva é através ou por meio de fertilizações do solo com adubos químicos. Ter cuidado para não aplicar doses muito extremas, porque a eficiência de adubação pode cair e aí é dinheiro que está sendo jogado fora, que foi adquirido o adubo, e esse adubo tem que ser o mais efetivo possível para promover a produção, o crescimento dessas plantas forrageiras. O segundo ponto extremamente importante que a gente tem que pensar é na utilização do pasto. Uma vez que foi gasto uma quantia elevada de recursos financeiros, tanto na formação quanto na aquisição de sementes, plantio e nas adubações desse pasto, tanto no plantio quanto na fase subsequente de utilização, é importante que o produtor pense ou imprima um sistema que permita aos animais uma eficiente utilização do pasto. Normalmente, o que se preconiza é a entrada num pastejo rotativo, que é o que a gente recomenda na maioria das vezes, entrar nesse pasto, então, com a altura sendo o principal critério para a abertura do piquete e o pastejo inicial. Quais alturas? A pesquisa já determinou quais são as melhores alturas para as diferentes cultivares e espécies forrageiras. A gente pode disponibilizar uma tabela com essas alturas. Então é importante respeitar essas alturas para a entrada dos animais no piquete e, subsequentemente, pensar e cuidar muito bem para a altura de resíduo.
Um pastejo muito severo pode prejudicar a rebrota dessas plantas, alongar demais o período de rebrota e o período de descanso, e isso causar prejuízo. Normalmente, o que a gente recomenda é uma taxa de pastejo que varia entre 40% e 60% da altura inicial. Ou seja, se nós estamos falando, por exemplo, no capim zuri, que a altura recomendada está em torno de 80 centímetros para a entrada no piquete, a saída dos animais do piquete seria por volta dos 40 centímetros, ou seja, 50% em relação à altura de entrada. Então, extremamente importante também o produtor cuidar bem dessa eficiência de utilização do pasto. E o ponto final que eu deixaria como mensagem o sistema de pastejo é um sistema que pode ser eficiente do ponto de vista técnico e econômico, né? A gente faz com que os animais colham a própria forragem, o próprio alimento, mas tem vários pontos que eu acho que são importantes, que haja um acompanhamento técnico de um agrônomo, zootecnista ou um técnico agrícola, para que ele possa dar sugestões, dar orientações, para que o produtor possa dar os passos corretos.